Verificado o quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017 e com amparo na Portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 91ª sessão ordinária virtual, 16 de dezembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se receberam a ata da sessão anterior e se tem alguma observação a ser feita quanto a esta. Só uma sugestão, vamos deixar para amanhã a aprovação da de hoje? Pode ser, doutor Franzé? Tendo em vista a solicitação do doutor Elineide, a ata da sessão anterior vai ficar para aprovação na sessão de sexta-feira, amanhã. Indago a secretária Silvana se temos resoluções para assinatura. Bom dia a todos. Senhor presidente, a conselheira Elineide enviou 3 resoluções e um despacho para perícia. O despacho é referente ao processo 921/2018, MB Comércio Varejista. E as resoluções, processos 6114/2018, Top Plast, Indústria e Comércio, 4470/2018, EAS Educação S.A., e 3275/2017, Onduline do Brasil Limitada. Obrigado, Silvana, e obrigado, Elineide, pela disponibilização das resoluções. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, vamos passar para a ordem do dia. Como já dito, vou anunciar o processo de recurso 1487/2018, aí 2017-21-716. Recorrente Nutrimentos Nordeste Limitada, recorrido Seju. Relator doutor Henrique José Leal Gereissati. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Oswaldo Rebouças. E para representar o Estado, doutor Rafael Barbosa. Informo que esse processo já esteve em pauta aqui nesta Câmara, por ocasião da 12ª sessão ordinária, 16 de março de 2020, no qual foi encaminhada a perícia. E nesta data também foram votadas as preliminares de decadência e nulidade, e também o caráter confiscatório da multa. Processo seguinte é o processo de recurso 1498/2018, aí 2017-21-713, recorrente Nutrimentos Nordeste Limitada e recorrido Seju. O relator, doutor Wander Araújo Magalhães Uchoa. O relator, vai ser sustentação oral das razões recursais, doutor Oswaldo Rebouças, e o Estado, doutor Rafael Barbosa. Eu indago as partes, doutor Oswaldo e doutor Rafael, se podemos fazer um relato em conjunto, tendo em vista que a mesma matéria só muda exercício, se não houver nenhum prejuízo da natureza processual. Sem objeção, presidente. Bom, por mim não teria problema, mas o doutor Rafael prefere que seja servido separado, então vamos fazer separado. Não, ele falou sem objeção. Sem objeção. Sem objeção. Então, a defesa também não tem nenhuma objeção. A matéria é a mesma, é só questão de... Sem objeção. Obrigado, doutor Oswaldo, doutor Rafael também. Então, com a palavra o relator, doutor Henrique, depois passo para o doutor Wander, em sequência. Presidente, primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos, né? Cumprimentar aqui os conselheiros aqui da nossa segunda Câmara, doutora Silvana, nossa secretária, que muito nos ajuda aqui, doutor Rafael, que está substituindo aqui o doutor Biratã, doutor, nosso professor aqui, colega, Oswaldo Rebouças, né? Nosso mestre do direito tributário. E os mais advogados que falou. Pela ordem. Doutor Henrique, a sua está picotando demais a sua fala. Eu creio que se tirar a imagem, talvez melhore o áudio. Vou tentar tirar a imagem, então, presidente. Estão me ouvindo agora? Está cortando muito. Cortando muito. Cortando muito, é. Presidente, eu vou tentar, então, acessar aqui pelo celular, se for o caso, né? Fica melhor, desse jeito que está, sem imagem, está bem clara a fala. Está clara a fala agora? Tá. Então, vamos lá, pessoal.
Esse processo, como dito pelo presidente, já esteve em pauta aqui em 2020, né? Na sessão do dia 16 de março, né? E já foram tratados as preliminares, né? Já foi deliberado com relação às preliminares. Mas eu vou fazer um relato resumido aqui, para a gente ter uma noção do processo como um todo, né? Ele trata da omissão de entradas de mercadorias decorrente do levantamento quantitativo de estoques. Segundo o relato do auto infração, o acusado teria adquirido mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais no exercício de 2012, no montante de R$ 6.108.656,47. Eu acho que a conexão está caindo, né, presidente? Não, tá boa. Tá bom? Aqui está dando como se eu tivesse com o sinal ruim, mas eu vou continuar aqui. Se cair, vocês me avisem aqui pelo celular, qualquer coisa eu tento entrar pelo celular, se for o caso, tá bom? Continuando. A acusação é de mercadorias acompanhadas de documentos fiscais, né, no exercício de 2012, no montante de R$ 6.108.656,47, tendo o contribuinte infringido o artigo 127 do Decreto 24569, com penalidade prevista no artigo 123.3s da Lei 12.670/96. Me perdoe, vocês estão me ouvindo? Agora caiu de vez. Caiu de vez. Senhores, vamos aguardar só um pouco esse problema técnico do doutor Henrique Gereissati. O doutor Henrique está dizendo que vai entrar pelo celular mesmo. Presidente, estão me ouvindo agora? Estamos, doutor Henrique. Eu conectei aqui pelo sinal do celular, vamos ver se a gente consegue caminhar dessa forma, tá bom? Tá certo. Eu vou reiniciar aqui o relato, eu acho que parei logo no começo, né? Não sei Isso. até que parte... Reiniciei, doutor Henrique. Pronto. Então, o processo trata de omissão de entradas de mercadoria decorrente do levantamento quantitativo de estoques, né? Segundo o relato do auto-infração, o acusado teria adquirido mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais no exercício de 2012, no montante de R$ 6.108.656,47, tendo infringido o artigo 127 do Decreto 24569/97, com penalidade prevista no artigo 123.3s da Lei 12.670, de 96, alterado pela Lei 16.258, de 2017, resultando na cobrança de ICMS no valor de R$ 1.038.471,56 e multa no valor de R$ 1.832.596,94. O contribuinte foi intimado no decorrer da ação fiscal para justificar as diferenças encontradas nos relatórios desenvolvidos na ação fiscal, conforme termos de intimação número 2017-13176 e 2017-15098. Em sua impugnação, a defesa argui preliminarmente a nulidade do lançamento tributário
por entender prejudicado seu exercício à ampla defesa e ao contraditório, posto que a descrição dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração é imprecisa e vaga, e que não dispõe de elementos para contestar a ação fiscal, pois o agente fiscal não demonstrou expressamente a omissão de entrada, tendo havido apenas uma presunção. Defende a decadência do lançamento tributário nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. No mérito, afirma que o dispositivo apontado como infringido e a penalidade indicada como aplicável à situação fática não guardam nenhuma relação causal. Aduz que os produtos apontados no levantamento fiscal são isentos de ICMS por tratarem-se de produtos hortifrutícolas, que são adquiridos diretamente de produtores rurais sem organização administrativa, razão pela qual não se faz necessária a emissão de notas fiscais para cobertar estas operações. Afirma que há erros no levantamento fiscal, pois adquire certos produtos, como biscoitos, em caixas contendo 24 unidades, mas as saídas são realizadas em unidades, pacotes, que a realização da junção dos códigos seria suficiente para anular tais diferenças. Defende que a acusação é de omissão de entradas, portanto, a cobrança de ICMS nesse momento não seria devida, já que o regime de recolhimento da empresa é o regime normal. Pugna que pela aplicação retroativa da penalidade estabelecida no artigo 123.3, a linha S da Lei 12.670/96, afronta os artigos 105 e 106 do CTN e artigo 150, inciso 3º, alineado à Constituição Federal. E aqui ele fala que essa alteração aconteceu posterior ao fato gerador, da lei. Questiona o caráter confiscatório da multa. Por fim, requer a nulidade, a extinção ou a improcedência do lançamento tributário, caso não seja este o entendimento do julgador singular, que seja aplicada a penalidade do artigo 126, parágrafo único, que é aquela penalidade de 1% do valor da operação. O julgador de primeira instância afasta as preliminares de nulidades apontadas na defesa e, no mérito, decide pela procedência do lançamento, por entender comprovado o ilícito descrito na peça inicial. A defesa interpõe recurso tempestivo, onde afirma que o julgador de primeira instância não analisou as informações disponibilizadas na defesa, requerendo a nulidade do julgamento de primeira instância e ratificando os argumentos trazidos em sua impugnação. O parecer da assessoria processual tributária sugere a confirmação da decisão singular de procedência. E aqui eu faço um adendo e até deixo aqui para o doutor Rafael discorrer um pouco mais. Esse parecer está bem completo, viu, doutor Rafael? Ele fala ponto a ponto dos itens aqui levantados no recurso, Então, ele rebate, diria até mais completo do que o julgamento de primeira instância. O processo esteve em pauta de julgamento nessa Câmara no dia 16 de março, onde foram afastadas as preliminares de nulidade e decadência, como também a alegação do caráter confiscatório da multa, tendo este conselho deliberado pela conversão do processo em diligência. E aqui eu peço permissão para ler a nossa decisão aqui da Câmara do dia 16 de março de 2020. A Câmara resolve, por unanimidade de votos, converter o custo do processo para a realização de perícia para que se atenda os seguintes quesitos. Intimar a recorrente para apresentar os documentos necessários ao desenvolvimento do trabalho pericial e, em demonstrando interesse, indicar assistente técnico para acompanhar o trabalho pericial. Efetuar a junção dos produtos sugeridos pela empresa, desde que compatíveis. Segregar os produtos por regime de tributação, substituição tributária, normal, isentos ou não tributados. E prestar quaisquer outros esclarecimentos necessários ao completo deslinde da castanha. Esse processo foi encaminhado para a perícia e a conclusão do laudo pericial, na realidade, não houve conclusão, O trabalho não pode ser realizado, mas me permito também ler aqui um trecho da conclusão. Ela disse o seguinte: a perícia consistiu em, inicialmente, consultar a mídia de CD anexada ao processo pelo fiscal autuante, quando verificamos que não foram disponibilizados ao CONAT os arquivos produzidos que geraram o quadro totalizador em versão editável para fins de perícia. Em contato com recursos humanos da Cefaz, fomos informados de que o auditor fiscal autuante havia falecido.
Por esta razão, não foi possível a obtenção dos arquivos necessários à realização da perícia, tornando esta, portanto, inexecutável. Então, foi a conclusão da perícia, né? Na realidade, o trabalho pericial que foi solicitado aqui na Câmara, em função até das discussões que nós tivemos naquela sessão, não foi realizado de forma alguma, né? E eu acho que a empresa nem intimada foi para apresentar esses questionamentos, né, doutor Oswaldo? Doutor Oswaldo depois pode falar melhor sobre isso, por ocasião de sua manifestação. Presidente, tentei fazer de forma resumida aqui e com os problemas da tecnologia, mas eu acho que deu para entender, né? Sim, doutor Henrique, bastante claro. Doutor Wander, com relação ao processo de sua relatoria, quais são as observações pertinentes? Senhor presidente, bom dia, obrigado pela palavra. Eu gostaria de apresentar meus cumprimentos a todos os presentes, conselheiros, ilustre representante da Procuradoria, doutor Rafael, professor Oswaldo Rebouças, prazer revê-lo, reencontrá-lo aqui, prezados advogados, doutor Jorge, doutor Samir, doutora Silvana, nossa secretária. Senhor presidente, o relato do conselheiro Henrique foi bastante claro em relação aos fatos processuais, e no nosso processo a diferença só reside no exercício, que o nosso é de omissão de entradas do exercício de 2013, e por conta disso até não houve alegativa de decadência, embora isso já tenha sido até ultrapassado no julgamento anterior, mas na realidade aqui a única diferença é o exercício e os valores. No restante é tudo semelhante, inclusive o laudo pericial, que não foi realizado pelas mesmas razões já ditas pelo conselheiro Henrique e que acredito que vai ser o objeto da discussão na presente sessão. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, doutor Oswaldo. Presidente, de fato, que eu vejo nos dois autos de infração de omissão de entradas, nos exercícios de 2012 e 2013, vejo como relevante a discussão sobre o tema da perícia, né? Como já foi relatado, a perícia foi deliberada uma perícia por essa Câmara, e não obstante as deliberações, não foram atendidas em razão da impossibilidade de acesso aos arquivos magnéticos, com as suas tabelas, para que o perito pudesse realizar a migração de todos os dados. Em razão disso, não foi possível com relação ao mérito, porque, como já dito, as preliminares de nulidade, de decadência, todas elas já foram apreciadas, mas com relação ao mérito, ou seja, a segregação, a reclassificação da penalidade para aquelas operações que são submetidas à substituição tributárias, isentos, operações isentas, não tributadas, não foi possível. Bem como atender também ao pedido da parte, o perito também não foi possível a realização da junção de itens em razão da mesma dificuldade apresentada, que foi o acesso aos arquivos. Fazendo aqui uma análise dos autos de infração, durante a fiscalização, é importante salientar que a empresa foi intimada por 2 vezes para que pudesse se manifestar sobre o levantamento. Então, nós temos 2 termos de intimação, um no dia 18/10/2017 e outro no dia 21/11/2017, ou seja, o fiscal, antes mesmo da lavratura do auto de infração, pediu que a empresa, a hora autuada, em ambos os autos, se manifestasse sobre o CD, né, sobre o levantamento fiscal antes mesmo de concluir a ação fiscal. Mas a empresa, infelizmente, naquele momento, não se manifestou. Então, assim, considerando esses aspectos e considerando ainda esse fato superveniente que aconteceu, ou seja, o falecimento do auditor antes mesmo da conclusão desse processo, eu também não me sinto confortável, em razão desse contexto,
de acolher uma nulidade do auto de infração por esse aspecto, né? Porque o fiscal deu todas as oportunidades à empresa. É certo que há alguns itens que, de fato, são submetidos à substituição tributária, ou mesmo demandariam uma junção, porque são itens idênticos, mas acredito eu que a solução, nesse caso, seria a solução de proporcionalidade, ou seja, se a perícia, em uma outra oportunidade, uma segunda oportunidade, poderia realizar uma relação de proporcionalidade com relação à junção desses itens e desses produtos que são submetidos à substituição tributária. Mas acolher, de fato, a nulidade, com relação a isso, eu sou terminantemente contra, em razão das oportunidades que já foram concedidas ao ora autuante, né? E acredito que o único aspecto que, ainda com relação ao mérito que foi alegado pela parte, seria com relação à inexigibilidade nessas ocasiões de cobrança do imposto na entrada, mas o parecer já foi muito claro com relação ao KNAI, que submete a empresa, ao fundamento legal que justifica o recolhimento do imposto já nas entradas. Então, considerando esse aspecto, a empresa se submete ao decreto 29.560/2008, e, em razão disso, estaria obrigada ao recolhimento do imposto pelas entradas. Então, atuou com acerto o agente autuante ao cobrar o imposto pelas entradas. Então, presidente, o meu encaminhamento seria nesses termos, afastando a nulidade, afastando a improcedência alegada pela empresa com relação ao imposto que foi cobrado, e com relação à perícia, né, que foi insolúvel, eu recomendo como solução uma nova perícia para, se possível, uma realização de uma relação de proporcionalidade com relação às operações que são submetidas à substituição tributária ou isenção, para fins de reclassificação para a penalidade mais benéfica. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Oswaldo Rebouças. Senhor presidente, doutor procurador, doutor Rafael, senhora secretária Silvana, demais conselheiros, inicialmente, presidente, eu peço permissão para registrar aqui um agradecimento meu à presidência e aos demais conselheiros e servidores que fazem o CUNAT, porque eu sei o trabalho que se desenvolve aí em regime de mutirão para tentar atender a essa demanda emergencial devido ao refis, e registro essa atitude, espírito público do pessoal que faz o contencioso nesse momento, no sentido de procurar oportunizar para o contribuinte que tem demanda no contencioso a possibilidade de fazer jus aos benefícios do refis. Acho que esse comportamento, esse espírito público do grupo que compõe o CONAP deve ser registrado, e nesse momento de dificuldades econômicas, e que proporciona para o contribuinte que tem demanda no contencioso ainda a possibilidade de ter essas demandas superadas e se beneficiar dos benefícios do refis. Então, quero registrar o agradecimento do contribuinte específico desse caso. Eu diria até que a sociedade cearense deve reconhecer esse trabalho desenvolvido aí no contencioso nesse momento. Em relação a esses dois processos, eu gostaria de levantar só alguns pontos que, a meu ver, deveriam ser analisados com um pouco mais devagar pela Câmara, né? Nós sabemos que o sistema SLE, que é um bom instrumento de detecção de irregularidades fiscais, né, que é utilizado aí na Secretaria, hoje bem menos do que antes, porque já tem instrumentos mais modernos para aferir irregularidades fiscais, mas ainda é utilizado, é um bom instrumento de detecção de irregularidades, mas ele não pode ser adotado de forma absoluta, como foi nesse caso. Esse sistema,
que cruza entradas e saídas indica distorções, mas cabe ao agente fiscal, do processo investigativo, do lançamento do crédito tributário, procurar fazer uma análise crítica dessas informações. Esse processo, por exemplo, nós temos distorções. Eu tive observando nesses dias, fazendo análise nas notas fiscais e no relatório de entradas, que a empresa não dispõe do relatório de saídas produzido pelo fiscal. Nós só tínhamos aqui o relatório de entradas. Eu tive observando a variedade de produtos. Então, algumas irregularidades que foram apontadas na impugnação e no recurso, eu verifiquei uma série de outras inconsistências só observando os produtos na entrada. Por exemplo, a empresa adquire 10 fardos de arroz, de 15 quilos cada fardo. Então, está registrado 10 fardos de arroz de 15 quilos. Quando a gente vai para a saída, nós encontramos 150 quilos de arroz. O mesmo arroz, tio João, a mesma marca. Nesse caso, os 10 fardos que estão registrados como 15 quilos cada fardo, e na saída está registrado 150 quilos de arroz, vai haver uma omissão de entrada dos 150 quilos, porque o arroz saiu sem ter entrado os 150 quilos. Entrou 10 fardos, que vezes 15 quilos dá os 150 quilos, mas na saída, não tem a saída de 15 fardos. O sistema vai indicar que houve aquisição de mercadoria sem nota fiscal, de 150 quilos de arroz, e houve vendas de arroz sem nota fiscal, que são os 10 fardos que desapareceram. Então, a gente, fazendo essa análise, se constata isso sem maior dificuldade, né? E eu até invoco aqui os conselheiros para atentarem para esse detalhe, especialmente o conselheiro Leilson, a conselheira Elineide, que tem vivência excepcional em fiscalização, ele sabe bem disso, como é que funciona o SLE. Ontem eu estive pegando o ementário de 2020 e peguei 19 resoluções aí do contencioso de todas as câmaras. Todas 19 resoluções de omissão de entradas pelo sistema SLE foram revistas pela perícia e todas foram reduzidas, né? Todas elas estão no ementário daí do contencioso de 2020. Eu fui olhar ontem, por curiosidade, e vi essas resoluções, né? 19. Todos os processos que vão para a perícia, invariavelmente, quando é feita a perícia, há alteração na base de cálculo por conta dessas inconsistências. A Câmara, a meu ver, corretamente, baixou o processo em diligência para atender a pontos, né, que são fundamentais para que se possa, efetivamente, ter, né, o valor devido do crédito tributário. Então, foi pedido o quê? Primeiro, para fazer junção de produtos, para mostrar onde tem a entrada e a saída, o produto é o mesmo. Então, a Câmara corretamente pediu para fazer isso. É só a gente analisar o relatório de entradas que a gente vê a forma como os produtos entram. Segundo, a Câmara pediu para segregar os produtos, né, por regime de tributação. Se a gente for analisar as mercadorias aí, adquiridas pela empresa, nós vamos ver que nós temos produtos sobre quase que todos os regimes. Regime normal, muita mercadoria como feijão, farinha, hortifrutícolas, no regime de isenção, produtos como carne, macarrão, que são tributados por substituição tributária, tá certo? E produtos também não tributados. Nós temos tudo isso nesse montante aí de 6 milhões de reais, que está apontando a diferença, ninguém sabe quais são esses produtos. Se a gente for analisar, nós vamos ver. E era isso que a perícia ia fazer. Fazer a segregação, como a Câmara muito bem determinou, para se apurar efetivamente o que é que havia, que não havia sido feito o recolhimento do imposto, excluindo a isenção, excluindo a substituição tributária, excluindo o não tributado e deixando os produtos que efetivamente, se ocorressem, não tivessem sido tributados, né? Então, essa perícia, me perdoe o doutor procurador, a mim me parece da máxima relevância para que se possa efetivamente apurar se é devido a algum imposto e quanto é devido. Então, sem a perícia, a meu ver, o trabalho
da auditoria fiscal está totalmente falho. Está totalmente falho porque ele foi feito dessa maneira. E nós sabemos como é que é feito o sistema SLA na Fazenda. O fiscal pega os dados, joga no sistema, ele só faz cruzar os dados e dá o relatório. Aí é que está a questão. E isso depende muito da autoridade que está desenvolvendo a ação. Alguns fiscais, quando nesses casos, eles pegam o relatório e fazem uma análise prévia. O próprio fiscal faz isso. Outros não. Pega os dados brutos e já notifica o contribuinte, ou então faz o lançamento do crédito tributário. E nesses casos, né, pode-se analisar e no contencioso. A perícia, invariavelmente, tem feito alterações nesses valores. Então, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. E um outro ponto, que eu quero confessar o erro que eu cometi no recurso, é em relação à forma de pagamento. Eu tive observando aí no processo uma informação, ele diz que o contribuinte é sujeito, isso está no MAF, e o contribuinte é sujeito ao regime normal de pagamento. Tudo bem, ele é sujeito ao regime normal de pagamento, mas como o doutor Rafael alertou, o KNAI desse contribuinte é o 4639.701. Eu fui verificar o 4639.701, é KNAI de comércio atacadista em geral. E esse KNAI está relacionado no anexo 1, como o doutor Rafael lembrou, do decreto 29.560/2008. O decreto 29.560/2008 estabelece submissão tributária por entradas para as empresas, os estabelecimentos que estão registrados nos KNAI do decreto. E essa empresa aqui está registrada, né, no KNAI 4639.701, que está no decreto. Portanto, corroborando, como o conselheiro Henrique também lembrou, né, o bem lançado parecer, onde tudo isso é esclarecido, esse contribuinte aqui não é tributado no regime normal de tributação, como a própria defesa foi levada a entender pelas informações que tinha no processo. Ele é tributado por submissão tributária, por entradas. O regime de submissão tributária por entradas, já é um outro ponto que a defesa está levantando, determina o pagamento por carga líquida. A submissão tributária por entrada aí é carga líquida. E o decreto estabelece os percentuais de 2,7% na entrada, sobre o valor da entrada, 2,7%, se for produtos com 7%, estabelece 4,6% se for produtos com a carga tributária de 12%, e 6,5% se a carga tributária do produto for 17%. Então, para calcular o ICMS devido por submissão tributária desse contribuinte, tem que se utilizar esses percentuais, 2,7%, 4,6% ou 6,5%. E não 17%, como foi utilizado aqui. Esse é o segundo ponto que eu estou levantando. A carga tributária aplicável a essas operações, que até o conselheiro Leilson, na sessão passada, já tinha defendido que esse cálculo do imposto não estaria correto, da forma que foi feito. E eu fui fazer essa análise agora e estou vendo que, efetivamente, não pode ser aplicado 17% aqui, porque esses produtos têm carga líquida, de acordo com a carga tributária do produto. Os percentuais são 2,7%, 4,6% e 6,5%. E ainda tem um outro detalhe que não foi observado aqui. O artigo 4º diz que os atacadistas podem utilizar os benefícios da Lei 13.025, de 2000, que é a redução de 41,18% para o estabelecimento atacadista. Então, esses percentuais, que são 2,7%, ficaria em 1,58%, ao invés de 2,7%, 4,6% ficaria 2,7%, e o percentual de 6,5% ficaria 3,82%. Isso para os atacadistas. O varejo, não. Essa redução aqui é só para o atacado, que não foi observado também pela autoridade fiscal. Agora, ainda que se quisesse aplicar esses percentuais dessa forma,
fundamentalmente era necessário segregar a base de cálculo, né, por regime de tributação para eliminar o que já foi pago por substituição tributária, como, por exemplo, a carne, o leite em pó, já são tributados, né, na fonte, não teria tributação aqui, se retirar as mercadorias isentas, né, e, eventualmente, se restasse ainda operações, né, com mercadorias que não foram sujeitas à tributação por entrada, se calcular o imposto, a meu ver, desta forma. Esse é o outro ponto que eu tinha observado aqui e gostaria de trazer para a reflexão da Câmara. E quero lembrar também que a Fazenda editou agora a nota explicativa 2, agora de setembro de 2001, e eu tive a curiosidade de saber por que aquela nota explicativa. Então, eu mantive contato com a CATRE, lá a SECOM, e eles me explicaram que essa nota explicativa foi feita exatamente para dirimir conflitos de interpretação que havia na fiscalização e no monitoramento, quando iam ser cobrados ICMS dos contribuintes sujeitos ao regime de substituição tributária por entradas. Alguns colegas, no monitoramento, na fiscalização, cobravam 18%. Né? E essa nota explicativa, ela vem dizer exatamente isso. Ela diz o seguinte, que em ações de fiscalização ou de monitoramento fiscal, os contribuintes que possuem RET, né, é que ele diz, né, de que trata a lei 14.237 de 2008, que é exatamente a substituição tributária do atacadista, vigente à data da operação, caso venham ser notificados ou intimados para pagamento de ICMS devido por substituição tributária nas operações de prestações internas, devem recolher o ICMS observando o seu RET, né, o seu regime especial. Ou seja, a Fazenda saiu com essa nota explicativa para dirimir um conflito que estava tendo na Fazenda hoje, que o próprio contencioso já vem superando há várias e várias vezes. A gente tem isso aí também no contencioso, vários julgamentos, o contencioso já tem autorizado a cobrança do ICMS de acordo com o decreto daquele regime específico, ou então com o RET. Por exemplo, móveis, aplica as disposições do decreto 33.900, né? Então, esse procedimento, o próprio contencioso já vem adotando. A Fazenda agora saiu com essa nota explicativa, a 2 de 2021, exatamente explicando que, se for haver cobrança de ICMS de contribuintes que sejam detentores de regime especial ou sejam enquadrados, né, em algum regime especial de tributação, para efeito da notificação da cobrança do ICMS, deve ser observado as disposições do RET ou do decreto ao qual o contribuinte, né, se submete, e não a regra geral, como foi feito aqui. Né? É um outro ponto também que eu trago para análise aí da Câmara, e gostaria que fosse, se possível, levado em consideração esses pontos. E, para concluir, teria um outro ponto ainda que eu também não consigo entender. Realmente, essa é uma questão que também tem provocado muita divergência aí no contencioso, e sei que isso é do conhecimento dos senhores. É a aplicação da penalidade. Ora, nós sabemos que, se existe regra específica a ser aplicável a uma determinada conduta, não se pode ir para a regra geral, se tem que aplicar a regra específica. A nossa lei do ICMS estabelece no artigo 123.1c, acho que é 1c ou 1b, que diz: falta de um recolhimento no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária. Multa equivalente a uma vez o valor do imposto. Então, o que a norma está dizendo? Quando houver falta de recolhimento, de uma maneira geral, e se for imposto devido por substituição tributária, tem que se aplicar a multa que sanciona aquela infração com uma vez o valor do imposto. Nesses autos de omissão de entradas, nós vamos encontrar as aplicações das penalidades as mais diversas possíveis. A que está em moda agora é a 123,
3S, que é essa que manda aplicar uma multa de 30%. Só para lembrar também, essa penalidade do 123.3S foi criada, que é a omissão de entradas, foi criada agora em 2017, até por uma sugestão do coordenador de fiscalização, que ele disse, ora, se nós temos uma omissão de saída, é correto se criar uma omissão de entradas também com a mesma penalidade que é dada na saída. E criou, inclusive nós nos insurgimos contra essa penalidade, porque é uma multiplicidade de infrações, mas foi criada 123.3S em 2017. E eu não compreendo ainda porque que a Fazenda continua aplicando essa penalidade de 2017 para fatos geradores passados. Nesse julgamento de primeira instância, o douto julgador alega que essa infração já existia antes de 2017. E, efetivamente, talvez até existisse com outra configuração. Mas esse enquadramento, e isso eu não consigo entender, como é que a gente aplica a uma infração cometida em 2013, uma penalidade que só foi fazer parte do ordenamento jurídico em 2017. Não consigo entender. É um primeiro ponto. E o segundo ponto, também eu não consigo entender por que é que nós Fazenda, continuamos a distorcer as disposições do 112 do CTN, que estabelece que, em caso de dúvida, se aplica a pena, né, de menor poder lesivo para o contribuinte. Se a gente tem duas penalidades e se tem dúvida quanto à aplicação, o CTN orienta que se aplique a menor penalidade, coisa que o contencioso faz. Né? O contencioso tem revisto essas situações e tem aplicado, invocando o 112, uma multa de menor lesividade. Mas na fiscalização, não. E ainda também, a gente observando, eu tenho visto aí, esses autos de infração, hoje não interessa quando ocorreu o fato gerador. A infração ocorreu em 2012, 2013, 2014, 2015, o pessoal aplica uma penalidade que foi criada em 2017. Né? E ainda, é muito mais gravosa do que a penalidade específica para aquela situação, que seria a penalidade de uma vez o valor do imposto. Presidente, eu encerro, e só por todas essas razões que eu expus aqui, é que a defesa entende que esse lançamento não estaria em conformidade com as disposições legais que regem o lançamento. E, a prevalecer esse auto de infração, nós vamos nos afastar da busca da verdade material no lançamento. A forma que a gente teria aqui, a meu ver, de se efetuar um lançamento correto, seria anulando esse lançamento atual e refazendo esse lançamento, né? Refazendo o lançamento dentro da normalidade que se exige na legislação, não do jeito que foi feito. Podia pegar até esses dados, mas teria que se fazer uma pré-investigação, uma análise investigativa antes do lançamento, para efetivamente se depurar desses montantes, quais valores eventualmente não teriam sido recolhidos pela parte. Né? A meu ver, manter esse lançamento nos modos que ele está feito, não só traz prejuízo para a parte, mas também vai de encontro ao princípio, né, da busca da verdade material nos autos. Eram estas as considerações, presidente. Agradeço a atenção e o espaço que foi dedicado, e me desculpe se eu me alonguei além do limite. Obrigado, doutor Oswaldo. Bom, senhores conselheiros, o processo está em debate. Os processos estão em debate. Doutor Wander pediu a palavra, depois doutor Henrique Gereissati. Doutor Wander, com a palavra. Senhor presidente, na realidade, essa minha primeira intervenção é mais para a gente entender e, objetivamente, como conduziremos os trabalhos na sessão de hoje quanto a esses dois processos. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de um processo em que já houve uma decisão prolatada, né? E decisão essa, claro que não envolve todos os aspectos do processo, porque não adentrou ao mérito, né? Mas há uma decisão, sim, já vigente, que afastou as preliminares de nulidade, e isso aí não está mais se discutindo aqui,
Mas nós temos uma decisão em que converteu o curso do processo em realização de perícia e apresentou os quesitos. E, assim, eu queria saber se o presidente vai conduzir esse julgamento de hoje, primeiramente, em relação a esse assunto que é o da perícia. Por quê? Porque nós não tivemos um resultado dessa diligência. E sabermos se ela é possível ou não de ser feita. Por quê? Porque há uma decisão em que ordena e que apresenta os quesitos, e nós não obtivemos resposta a esses quesitos, que creio sejam extremamente relevantes para as discussões de mérito da causa, do processo, né? É enfrentarmos essas questões trazidas pela perita, as questões que ela elencou para a impossibilidade do trabalho pericial. E pergunto se a gente vai, primeiramente, enfrentar isso, senhor presidente, até porque ontem estive discutindo esses dois processos com o conselheiro Henrique e tivemos algumas considerações a respeito da possibilidade do exame pericial e também de uma ausência de intimação da parte para que ela participasse da perícia, né? Ou seja, apresentasse também os documentos necessários para o exame pericial, né? E nós verificamos que a parte não fora intimada. Então, essa é a questão que eu coloco primeiramente, senhor presidente, se vamos nos cingir a esta questão e caso o resultado dela seja pela impossibilidade de retorno à perícia, aí sim enfrentarmos as questões de mérito tão brilhantemente trazidas aqui, tanto pelo ilustre representante da Procuradoria, como pelo representante da parte. Obrigado, Tovanda. Tovanda, essa discussão inicial é exatamente essa questão, que essa perícia que foi encaminhada, foi determinada pela Câmara e não foi realizada. O laudo pericial, salvo engano, indica que não foi possível em razão do falecimento do fiscal, mas o senhor teria que verificar se tem nos autos elementos suficientes para que seja feita essa perícia, a partir das entradas, das saídas, e tem o totalizador. Se é possível, se tem esses elementos, e se esse elemento é possível. Se não foi feito porque estava em PDF não pode manipular esses dados, tem aplicativo que pode converter até esses dados. Acho que uma das razões é essa, porque estava tudo em PDF e não poderia. Ele queria o banco de dados que o fiscal tinha utilizado para refazer, assim, para ter comodidade ou mais facilidade no refazimento dessa perícia. Mas esse debate cabe aos senhores para ver se é viável ou não, ou se achar que não é viável a perícia, que avance como no pedido final formulado pela parte. Mas os senhores têm que chegar a essa conclusão. Compete aos senhores chegar a essa conclusão, da viabilidade ou não do retorno, verificou que não foi intimado, mas a perícia é inviável, aí o senhor tem um caminho a seguir. Verificou que não foi intimado, mas a perícia é viável a partir das provas existentes, aí tem um caminho a seguir. Mas os senhores é que vão, a partir do debate, definir o destino dos processos. Doutor Henrique Gereissati, depois doutor Leilson. Senhor presidente, só para concluir, sim. Então, realmente, o que o senhor encaminhou aí era o que eu tinha em mente, era o meu pensamento, e eu pediria até o doutor Henrique, que já vai fazer uso da palavra, para relatar o que encontrou nos processos, né? Ou seja, os documentos que constam no processos, para decidirmos acerca da viabilidade ou não do exame pericial. Obrigado, doutor Wander. Doutor Henrique Gereissati, depois doutor Leilson. Presidente, eu acho que assim, o doutor Wander já antecipou aqui uma parte do que a gente ia tratar aqui nessa manifestação, mas eu acho de suma importância que esse processo realmente retorne à perícia em função até da análise que a gente fez aqui com relação aos totalizadores, né? Pelo que consta aqui no laudo pericial, a grande dificuldade é exatamente essa que o senhor antecipou, é a transformação do arquivo em PDF em um arquivo editável, né?
Pelo que eu pude observar aqui, todas as informações estão constantes nos arquivos que foram entregues aqui no processo. Você tem aqui a relação das notas de compra, né, por item, você tem a relação das notas de saída por item, tem a tabela dos produtos e tem os totalizadores e os inventários. Então, assim, é um processo mais trabalhoso para ser feito, mas não é um processo impossível, nem inexequível, como colocou aqui a perita, né? Talvez ela não tenha à disposição dela a ferramenta adequada para fazer isso. Mas a gente sabe que hoje, acho que até o próprio Office, a versão mais moderna, mais nova, ela já faz essa conversão, né? Sem nem ter que você comprar ou ter a disponibilidade de um aplicativo. Isso pode ter alguma sujeira, alguma informação que não venha completa, mas é possível sim de ser feito. E aí eu até, já colocando aqui o doutor Oswaldo, a possibilidade da empresa já trazer alguma coisa para a perícia, porque eu analisei aqui os documentos e a gente vê algumas operações que saltam aos olhos com, assim, pelo tipo de tributação, como o doutor Oswaldo falou, ou pela a discrepância do volume de valores, né? Eu gostaria, vou tentar aqui, presidente, até projetar uma tela. Não sei se eu vou conseguir por conta da minha internet, mas eu vou tentar fazer aqui. Se a gente não conseguir, eu posso só falar para os senhores, mas eu vou tentar fazer isso agora, ver se eu consigo. Só um minuto. À vontade, doutor Henrique. Eu tenho que minimizar a nossa tela, é isso, não? Não, já está presente. O senhor clica no arquivo agora, O arquivo, pronto. o seu desejo, doutor Henrique. Na hora que o senhor clicar no arquivo, aí isso. Pronto. Está aparecendo a tela. Aumenta Pronto, só perfeito. um pouquinho o tamanho para ficar melhor para a gente visualizar. Obrigada. Eu consigo aumentar aqui o tamanho. Espera aí, só um minuto. Então, aqui vocês podem ver que esse item, eu saí olhando os itens de maior valor, né? Por exemplo, esse item aqui nessa página, você tem um valor de omissão de entrada de R$300 mil. Isso aqui a gente está falando de mamão formosa, né? Que é uma fruta, né? Que eu acredito que seja uma operação isenta, né? O doutor Oswaldo pode até nos ajudar com relação a isso. Lá na página 25, a gente tem um que me chamou a atenção, é um item de um valor muito grande, que são cartuchos de multilaser HP 14ml, né? Você tem aqui uma omissão de entrada de 23 mil cartuchos. Eu até dei uma olhada nas notas fiscais. Realmente essas notas fiscais existem, né? Foram emitidas, o quantitativo está correto. O que não é compatível é o valor da operação de saída, que esses cartuchos estão sendo colocados por venda em torno de R$2, R$2,25, né? Então, essas seriam as maiores. Lá na página 63, você tem uma série de produtos. Deixa eu tentar chegar aqui nela. Pronto. Aqui a gente tem aqui R$500 mil referente à banana prata, né? Você tem mais R$548 mil referente à laranja, né? R$105 mil referente a maracujá, R$95 mil referente à cenoura, né? Então, eu vou parar de compartilhar aqui. Então, assim, você tem muitos produtos que realmente são produtos hortifrutícolas, né, que a maioria deles são operações isentas que realmente têm condições de ser retirado desse levantamento, né? E aqui, o doutor Oswaldo, se a gente pegar aqui os maiores, eu acredito que o total de páginas aqui são 100 e poucas páginas. Se a gente passar aqui em torno de 5 ou 4 itens por página, que tem várias páginas que não tem item nenhum, você vai ter aí talvez uns 500 itens, né? E os relevantes, eu acho que se você pegar os 30 ou 40 maiores, você vai pegar um volume muito grande do que foi lançado do crédito tributário. Então, eu acho de fundamental importância esse processo voltar para a perícia e com a ajuda, inclusive, da empresa, né? Porque, como o doutor Rafael bem colocou, esse levantamento aqui foi feito com base nas informações prestadas pela empresa.
essas informações, esse processo, Oswaldo, eu acredito que não foi nem o SLE, foi o SPED, né, que as informações que a empresa entregou ao SPED nessas operações. Então, ele puxou esse arquivo das informações que a empresa informou à Secretaria da Fazenda, e por 2 ocasiões, como o doutor Rafael bem colocou, a empresa foi intimada a tratar dessas inconsistências e simplesmente não se manifestou. Esses códigos que merecem fazer a junção são códigos que a própria empresa apresentou. Então, assim, a empresa contribuiu também para digamos assim, para a geração desse lançamento, né? No momento devido, ela não apresentou as justificativas, né? As junções, né? Isso não foi só uma vez, foram 2 vezes. Mas, em função do princípio da verdade material, eu acho de fundamental importância retornar esse processo para a perícia, pedir que sejam utilizadas as ferramentas, né, que podem tratar desse assunto, né, converter esse processo aqui em um arquivo editável, num Excel ou numa planilha de Access, né, que é possível que seja feito isso, e trabalhar essas informações juntamente com a própria empresa, né? A empresa, inclusive, pode pegar o totalizador e pegar esses itens maiores e trazer para ser colocado, para ser analisado até pelo arquivo PDF, né? Então, preliminarmente, presidente, seriam essas as minhas considerações. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, doutor Leilson. Presidente, renovo aqui os meus votos de bom dia a todos. E quando eu estava analisando esses processos, quando eu vi o laudo pericial, dizendo que não tinha tido possibilidade de fazer, né, aquelas correções a pedido do despacho do doutor Henrique, do doutor Wander, e aí eu de pronto achei que não, mas se não tem possibilidade, o caso seria a aplicação lá do artigo 87, inciso 1º, de extinção sem julgamento de mérito, e motivo de força maior, pelo falecimento lá do autuante, a perícia não tem como resgatar esses arquivos originários que deram vazão a esses relatórios que estão embasando a autuação, né? Relatórios de inventários, os relatórios de entrada, os relatórios de saída, que estão todos em PDF, totalizadores. Ou seja, eu tinha já na cabeça que o caso seria de extinção sem julgamento de mérito. Mas quando eu fui olhar esses relatórios, né, os totalizadores, eu fui olhar os inventários e tal, eu verifiquei. Não dá para saber qual foi o tipo de software que foi utilizado para fazer esse levantamento aqui. Eu creio que deva ter sido o Access ou análise fiscal, embora que não tenhamos arquivos originários, que aí, nesse caso, aí teria uma ideia de qual seria o software lá. Então. Mas o que eu vejo é que, sim, há uma possibilidade de se refazer. O doutor Henrique trouxe muito bem essa questão quando disse que hoje, né, acho que o Word, né, o novo, já quer F e tal. Mas, assim, o que eu vejo é que o software IDEA, que é aquele que o pessoal aqui da Cefaz foi fazer curso no Canadá, que é um software canadense e tal, ele é um dos softwares que quebra o PDF para trazer dados que estão contidos nas notas fiscais em PDF, né? Nós temos os relatórios de entradas, temos relatórios de saídas, e para dentro de uma composição de estoque. Né? Você tem isso como se fazer, realmente você tem como se fazer. Ou então, partir daqueles arquivos que estão no CCFD ou EDF aqui, do contribuinte referente aos exercícios de 2012 e 2013, que estão nos bancos da Secretaria da Fazenda. Né? Também tem essa opção. Então, nesse caso, eu creio que, assim, aí eu mudei de ideia, porque verifiquei que haveria, sim, a possibilidade jurídica de fazer. Porque eu pensei que só estava municiando a autuação apenas o totalizador. Aí não teria como, realmente não teria como. E aí iria para o julgamento de mérito, né, do feito.
Mas tendo os relatórios de entrada, que especifica todas as notas fiscais, os relatórios de saída, que especifica todas as notas fiscais utilizadas no levantamento, e o relatório de inventários, estão eles, né, anexados ao totalizador, então há a possibilidade, é verdade, é mais trabalhoso, mas há a possibilidade de se fazer, efetivamente, esses ajustes. Por que eu digo isso? Porque tem um dos aspectos que foi trazido pela defesa e me incomodou bastante, foi a questão das unidades. E quando você tem unidades como fardo e saindo quilo, ou entrando quilo, saindo fardo, ou entrando pacote, saindo saco, etc., isso dá uma distorção muito grande, né, em relação às omissões de entrada. Então, é necessário verificar se houve a uniformização para aqueles produtos da unidade de medida, né? Aquilo que saiu quilo, se foi transformado em pacote, ou se não, aquilo que saiu quilo, então a entrada que era pacote, que era foto, se foi transformado em quilo, e isso é crucial. Me parece que isso é fundamental quando nós temos esse tipo de situação. Inclusive, nós mandamos vários casos aqui para a perícia justamente para uniformização de unidades, né? E retornaram esses casos da perícia com a expressiva diminuição das autuações, porque não houve uniformização de unidade. Em outros casos, não, houve a uniformização de unidade e manteve-se ali a autuação. Então, é fundamental para levantamento de estoque a uniformização de medidas, né, de unidades de medidas. Eu acho fundamental, realmente, o reenvio para a perícia. Outro aspecto que eu gostaria de salientar, e aí o doutor Oswaldo ele bem colocou, e nós aqui também já, quando eu digo nós, é a Câmara, né, nem sou a minha pessoa, não, é de que realmente há uma total confusão por parte da fiscalização no que diz respeito a se aplicar as normas contidas, as regras contidas na Lei 16.258/2017 a fatos geradores anteriores. Efetivamente, só se pode colocar, se pode retroagir se for para beneficiar. E se é para beneficiar, você tem que demonstrar nas informações complementares que está aplicando retroativamente, que está beneficiando. Olha, se eu aplicar a regra da época, o alto é tanto. Se eu aplicar a regra contida lá na lei nova, o alto fica mais baixo. É claro que, nesse caso, a gente já sabe que manteve-se sempre o percentual de 30%. Então, não há tanto uma repercussão negativa em relação à empresa. Mas é uma coisa que uma das primeiras coisas, quando eu voltar à fiscalização, é conversar com a supervisora, com a orientadora e com a coordenadora, a doutora Ellen, no sentido de fazermos um alerta dessa aplicação retroativa da Lei 16.258/2017, que estão fazendo de forma indevida a interpretação daqueles dispositivos, né? Estão se aplicando, mas a lei nova, ela beneficia porque é lei nova. Cadê o cálculo para demonstrar que efetivamente houve benefício, né? Então, há essa questão. No caso concreto, como eu disse, talvez não tenha muito prejuízo em função de que as sanções são a mesma. Outro aspecto positivo que eu acho que a defesa trouxe é a questão da impossibilidade de se colocar as alíquotas cheias, né, no caso de omissão, de entrada ou de saída, quando a empresa tem regime especial de tributação. Quando o doutor Oswaldo estava falando a respeito da nota explicativa, eu estava com ela aberta, que eu me lembrei da nota explicativa, inclusive eu dispus essa nota explicativa lá para o pessoal da fiscalização, pedindo que se alertasse lá para essa nota explicativa na hora que fizesse as autuações, já que você não pode, a Secretaria de Fazenda trouxe o entendimento de não se aplicar o 89, se eu não me engano, que é o que diz que qualquer benefício do regulamento deixa de ser aplicado quando está desprovido de documento fiscal. É aí o fundamento
que os auditores fiscais tinham para fazer as autuações cobrando a alíquota cheia, porque no final do decreto 24569 tem essa previsão de que os casos de mercadorias desacompanhadas, de omissões desacompanhadas de documento fiscal, não se deve aplicar qualquer benefício fiscal e tal. Mas a Secretaria da Fazenda trouxe essa nota explicativa, dizendo que, olha, mas aqui nós temos um regime especial, um termo de acordo, é uma regra específica e ela deve ser mantida. Então, também me parece que é muito de bom grado também se reenviar a perícia até para retirar esses percentuais, não só das isenções, já que tem efetivamente, nós vimos produtos agrícolas ali que são objetos de isenções, né? Não tinha que se cobrar imposto algum, e aplicar aos casos que foi de substituição tributária, regido por qualquer regime especial dos decretos, diversos decretos que nós temos, 29.560 ou outros, aplicar aquela alíquota que está prevista, fixada naquele regime especial. O 24569 ele traz, né, e alguns outros decretos eles trazem também isso. Então, também é de bom alvitre, nesse sentido de se fazer, como foi já dito anteriormente no despacho, essa secção entre os diversos tipos de tributação. Em relação à questão da... Bom, a outra coisa que eu ia falar era... Bom, deixa eu ver, eram 4 coisas. Eu falei em 3, eu estou esquecendo uma, pronto, eu me lembrei, que a própria empresa também seria interessante, o doutor Wander já trouxe isso, o doutor Henrique, trazer, e o doutor Wander, eu acho que trouxe a questão de que sequer foi intimada a empresa, no laudo pericial, realmente eu percebi isso também, trazer nesse possível retorno de perícia, essas inconsistências, principalmente na questão da uniformidade de unidades de medidas, né? Eu acho que aí me parece que pode ser a causa que tenha dado grandes distorções, né? Já que se entrou fardo e saiu quilo, com certeza há distorções de ambos os lados. Então, é nesse sentido, presidente, também que eu me manifesto no sentido de retornar esse auto à perícia, com todos esses cuidados, né, já citando a nota explicativa 02/2021, tá, dizendo que, na verdade, na hora que se separar, se tiver uma base de cálculo, se separar as mercadorias, né, de acordo com as tributações, se aplicar ao caso daquela mercadoria, que é a substituição tributária, aquela alíquota do regime especial, aquela carga líquida do regime especial. Eram essas as minhas palavras, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Seguindo aqui os debates, doutora Elineide. Obrigada, senhor presidente. Eu não pretendo me alongar, porque o doutor Leilson, o doutor Henrique e o doutor Wander já praticamente esgotaram o tema, mas o doutor Leilson falou uma coisa, e aí eu gostaria de que a gente fizesse uma reflexão, é que mandar para a perícia e fazer a perícia em cima dos arquivos de PDF, eu concordo. A gente, no caso aí, estaria só fazendo uma transformação. E como o doutor Leilson avisou, tem realmente ferramentas até na casa que a perícia pode utilizar, como é o caso do IDEA, né, desse sistema do Canadá. Agora, quanto a partir dos arquivos originais, aí eu já fico um pouco mais... Não me sinto à vontade, porque aí eu penso que seria uma questão de refazer a fiscalização. Se conseguir fazer dos arquivos de PDF, eu concordo plenamente. Agora, dos arquivos originais de EFD, que no caso, aí eu já colocaria algumas ressalvas, aí eu não me sinto muito à vontade. Era só isso que eu queria assim, chamar a atenção para os senhores. Só isso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Elineide. Doutora Jusleide, depois doutora Lourdes.
Sem áudio, doutora Jusleide. Reitero meu bom dia a todos, senhores conselheiros, advogado da parte. Não, a minha manifestação também é muito breve. É só sobre a questão das mercadorias hortifrutis, que são isentas. Elas são isentas, mas elas não são dispensadas de emissão de nota fiscal de entrada, porque o contribuinte adquirente desses produtos, caso seja de produtos de produtores rurais pessoas físicas, que não emitem nota fiscal, não são obrigados, mas eles são adquirentes, e aí eles são considerados contribuintes substitutos, que podem ter a emissão dos notas fiscais, embora sendo para constituir o seu estoque. Não somente... então, eu teria que atentar para esse detalhe, se nas entradas não tem esses produtos do próprio contribuinte para ele mesmo, que seria em substituição tributária aos produtos isentos, que são os hortifrutis. Então, essa é a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Jusleide. Agora, a doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Aproveito para renovar meu bom dia a todos. A observação feita pela doutora Lineide, eu queria dizer exatamente o que eu penso, que nós devemos trabalhar com o que existe nos autos e não partir para buscar os arquivos originais nos dados da Fazenda, além de ser uma renovação da ação, me parece que nós estaríamos ampliando de forma indevida aquilo que deveria constar dos autos, né? E obviamente, não só constar dos autos, mas integrar o trabalho realizado pelo auditor. Em julgamentos anteriores, inclusive, nós já fizemos apontamentos nesse sentido, de que o auditor, possuindo os relatórios da época, os fornecesse. Então, era apenas com relação a esse ponto, me parece muito claro pela exposição rica de todos os que nos antecederam, de que o melhor caminho para a justiça fiscal é de que nós realizemos essa perícia. Então, eu também manifesto meu interesse pelo retorno dos autos para essa diligência. Muito obrigada. Obrigado, doutora Luz. Volto na palavra do doutor Henrique Gereissati. Presidente, eu queria fazer só uma observação aqui com relação à fala do doutor Leilson e com a doutora Jusleide, né? Com a devida vem aqui ao nosso professor Leilson, né, que é o nosso decano aqui da Câmara, né, e ao doutor Oswaldo, eu entendo um pouco diferente a leitura daquela nota explicativa. Aquela nota explicativa, no meu entender, ela trata das operações que foram adquiridas durante a vigência de um regime especial, com nota fiscal, e que não foram devidamente, no meu entender, que não foram devidamente recolhidas. Mas a nota fiscal existe, a empresa comprou com nota, a escrituração foi feita, mas na hora de se efetuar o pagamento, o cálculo não abrangeu aquelas operações. Então, sim, deve ser aplicado realmente, como o doutor Oswaldo falou, o regime especial com aquela tributação específica. O que nós estamos tratando aqui é de omissão de compras, né? Então, o contribuinte adquiriu mercadorias sem documento fiscal. Então, nas operações que efetivamente são isentas, e aí eu concordo com a doutora Jusleide, não é que a empresa seja desobrigada da nota. A operação entre o produtor e a entrada da empresa não necessariamente precisa ter nota, mas a empresa teria que ter emitido a nota fiscal de entrada, embora não houvesse recolhimento de imposto. E o ICMS que foi cobrado das operações tributadas, eu entendo que ele deve ser mantido, porque, como o doutor Oswaldo bem falou, isso é um regime de substituição tributária. Você tem a operação interna, que é a carga de 17%, ou a operação interestadual, que vem com 12%, com 7%, e sobre isso você agrega uma cobrança de ST, que seria referente às etapas posteriores das operações. Então, o que ele está fazendo aí é substituindo a operação de venda dele às operações subsequentes, mas não substituindo a operação de compra de entrada. Eu não posso entender que isso, digamos assim, isente o contribuinte de comprar com nota e vai pagar só aquela carga, porque aí eu estou descaracterizando toda a carga líquida, porque até para fazer essa conta
é considerado o valor que foi pago na operação anterior. E ela não comprova esse pagamento dessa operação, porque a operação aconteceu sem nota fiscal. E também estaria em desacordo com o que consta o artigo 899, como o doutor Leilson bem colocou. Os benefícios fiscais previstos nesse decreto, sem prejuízo das condições específicas, somente serão efetivados se as operações e prestações estiverem acobertados da nota fiscal pertinente. Então, a nota explicativa, eu acho que ela não pode extrapolar o que está posto no decreto, e esse artigo ainda está em vigor até hoje. Eu desconheço que ele tenha sido revogado. Então, nesse sentido, é que eu entendo que realmente as operações têm que ser separadas, o que é isento realmente tem que ser excluído da cobrança do imposto, mas o que é devido por substituição na entrada tem que ser cobrado o 17%, se for o caso. Eu tenho aqui alguma exceção que eu vi que tem alguns produtos, por exemplo, o alho. O alho ele já tem uma tributação diferente, que não precisa de carga líquida, ele já tem, pelo próprio produto, é cobrado o ICMS da carga da entrada dele. Então, o alho é para ser cobrado de acordo com o que se cobra o alho. Mas eu falo até do biscoito, do macarrão, que é um produto sujeito à substituição tributária, mas para eu ter a garantia que esse imposto foi pago na operação anterior, eu preciso da nota fiscal de entrada. Sem a nota fiscal de entrada, eu não posso comprovar que aquele imposto houve o pagamento daquela operação. Então, nesse entendimento, assim, que eu gostaria, a gente está discutindo aqui o encaminhamento para a perícia, e esses termos, assim, precisa só que a gente entre em acordo com relação ao que vai ser colocado nessa posição. Seria isso, presidente, que eu gostaria de trazer para a consideração dos colegas. Obrigado, doutor Henrique. Senhores, a discussão está bem avançada, há um sentimento geral do retorno desse processo para a perícia. Creio que falta assim, entrar em consenso se vai ser com a aplicação da alíquota que trata o 29.560/2008 e também com aqueles redutores que o doutor Oswaldo havia requerido. Doutor Leilson, doutor Oswaldo que faz esclarecimento, com a palavra doutor Leilson. Presidente, senhores conselheiros, na verdade, a interpretação que eu tive lendo essa nota explicativa 02/2021 é em razão, doutor Henrique, do inciso 2, que eu vou ler para os senhores, que contém na nota explicativa. O inciso 2, ele diz assim: exclusivamente nas hipóteses em que ocorrer a suspensão ou revogação do regime especial de tributação pelo secretário da Fazenda, vírgula, o imposto incidente nas operações e prestações ocorridas a partir do descumprimento de quaisquer das obrigações tributárias do contribuinte, caso comprar mercadoria sem documento fiscal, há um descumprimento de obrigação tributária, seja principal ou acessória, porque a mercadoria está desacompanhada do documento fiscal. Então, continuo lá. Ocorridos a partir do descumprimento de quaisquer das obrigações tributárias do contribuinte, será calculado com a observância da sistemática de substituição tributária estabelecida pela Lei 14.237/2008, sem aplicação da carga tributária definida na forma do artigo 4º da Lei 14.237/2008, desde a ocorrência dos respectivos fatos geradores, devendo ser incluídos os acréscimos legais. Aí diz mais ainda: os termos do artigo 568 e 569 do decreto 24.569/97, a revogação do regime especial de tributação compete exclusivamente ao secretário da Fazenda, vírgula, caso se constate o descumprimento das obrigações tributárias, principal e acessórias, impostas ao contribuinte, não cabendo às autoridades fiscais desconsiderar a concessão do regime especial de tributação. Então, da leitura desses dois incisos, inciso 2 e inciso 3, eu creio que a Secretaria da Fazenda diz o seguinte: olha, no monitoramento ou na fiscalização, você verificando, primeiro, uma mercadoria que veio com documento fiscal, mas que não houve o recolhimento do imposto, você não deve aplicar a carga líquida, mas a carga cheia. Outra situação, se você no monitoramento ou na fiscalização verificar que aquela mercadoria entrou sem documento fiscal, houve aí 2 descumprimentos de obrigações tributárias. Primeiro, a emissão de um documento fiscal para acompanhar a mercadoria. Segundo, é que
aquela mercadoria na operação anterior, né, não foi recolhido o imposto. Mas, mesmo assim, ele diz que deve se manter a cobrança da carga líquida. Está muito claro. Exclusivamente nas hipóteses em que ocorrer suspensão ou revogação do regime especial, só pode se fazer a cobrança da carga cheia só quando houver suspensão ou a revogação do regime especial de tributação. Foi assim que eu li esse dispositivo segundo e o terceiro, que diz que só compete exclusivamente ao secretário fazer isso. Então, nesse caso, ainda diz assim, né, caso se constate descumprimento de obrigações tributárias principal e acessórias impostas ao contribuinte, não cabendo às autoridades fiscais desconsiderar a concessão do regime de especial de tributação, ou seja, não cabe às autoridades fiscais a não aplicação da carga líquida. Pelo contrário, tem que aplicar a carga líquida. Para mim, depois que eu li esses dispositivos 2 e 3, ficou muito claro que aquele 899 que eu aleguei, no caso agora dos regimes especiais de tributação, deixa muito claro que deve prevalecer a norma específica. Eu acho que a gente tem que ler com mais atenção o que está escrito no inciso 2 e no inciso 3º. Catoleiros. Doutor Oswaldo, esse momento de debate dos conselheiros, você tiver um esclarecimento adicional a fazer? Presidente, eu pedi permissão só para contribuir com os debates e fazer um esclarecimento em relação ainda a essa nota explicativa, como também o conselheiro Leilson explicou. É que a nota explicativa, no inciso 1, ela vai logo dizendo assim, em ações de fiscalização ou monitoramento fiscal. Então, na fiscalização também, sim, se aplica essa nota explicativa. Não é somente nos casos que o contribuinte deixou de recolher o imposto e vai proceder ao recolhimento na etapa posterior. E o outro ponto, só para lembrar, que eu sei que essa é uma discussão que permeia aí na Secretaria da Fazenda, é sobre a questão da carga líquida. A carga líquida, em princípio, não se considera benefício fiscal. Somente quando se aplica benefícios, que é, por exemplo, o caso do atacadista, que ele aplica o artigo 4º do decreto 29.560, que é a redução dos percentuais em 41,18, isso é considerado benefício fiscal. Mas a carga líquida em si não é considerado benefício fiscal. É um regime de tributação, né, onde o contribuinte... Né, e isso é uma imposição, como o doutor Rafael já lembrou. O 29.560 se aplica a todo mundo que esteja naqueles quinais. E aí, de acordo com o 29.560, né, a aplicação da carga líquida de per si não é benefício fiscal, ela não é considerada benefício fiscal. Ela é benefício fiscal quando tem o benefício da 13.025, né, de 2000, aí sim tem benefício. Mas a carga líquida em si, pelo menos esse é o entendimento que a Secretaria da Fazenda tem mantido, né? Que a carga líquida em si não é benefício fiscal. É só essa observação, presidente, no intuito de colaborar com as discussões. Obrigado, doutor Oswaldo. Doutor Rafael, tendo em vista para manter a paridade de armas, tem esse questionamento da possível retorno para essa perícia e com relação às alíquotas em si, dentro de casa a perícia seja aprovada. O senhor gostaria de se manifestar, doutor Rafael? Presidente, obrigado pela palavra. De fato, o entendimento que sempre permeou no âmbito desse contencioso, notadamente nas situações em que não há documento fiscal, é justamente pela impossibilidade de aplicação das alíquotas específicas em razão justamente da ausência de documento fiscal. Mas o que foi levantado aqui é um fato novo com relação à nota explicativa que aponta no sentido de que, inclusive, a fiscalização deve considerar esses regimes. Então, eu vou opinar no sentido da aplicação da nota explicativa, que é expressa no sentido de que, inclusive nas operações de levantamento fiscal, da fiscalização, as alíquotas específicas deverão ser aplicadas.
Obrigado, doutor Rafael. Senhores, eu creio que todos já têm já um posicionamento, vou colocar o processo em debate. Todos já estão aptos em votação? Todos já estão aptos a votarem? Eu vou começar pelos relatores. O primeiro relator, doutor Henrique Gereissati. Como o senhor se manifesta no processo de sua relatoria? Presidente, eu me manifesto no sentido de retornar esse processo à perícia, novamente intimar a empresa e aqui pedir a colaboração do doutor Oswaldo para que a empresa possa contribuir aqui para a gente tentar chegar realmente na verdade material aqui e elucidar esses fatos. Manter o que foi colocado no despacho anterior, no sentido de segregar as operações por produto, o que é sujeito à substituição tributária, o que é isento, o que seria não tributado. E com relação a essa interpretação da nota explicativa, aqui colocada pelo doutor Ailson, pelo doutor Rafael e pelo doutor Oswaldo, eu peço aqui a devida venha aos ilustres professores a discordar desse assunto, né? Porque eu entendo, como o doutor Oswaldo falou, a carga líquida, ela, no primeiro momento, ela é imposta a todos os contribuintes daquele CNAE, mas para a cobrança desse imposto da substituição tributária, ele pressupõe a tributação de uma operação anterior, que não ocorreu no caso. Então, por manter o que foi cobrado nessas operações, né, da forma como o fiscal colocou. Seria esse meu voto, senhor presidente. Então, doutor Henrique, sem aplicação dos percentuais estatuídos no decreto 29.560 da carga líquida, não é isso? Isso. Ficam as alíquotas cheias. Exceto as isentas, né? Exceto as isentas. E tem alguns produtos, senhor presidente, como o alho, por exemplo, ele tem um valor líquido já colocado, independente de carga, por produto, né? E aí seria aplicada a tributação do produto também, que prevalece em relação a isso. As exceções que trata o decreto. Isso. Doutor Wander. Senhor presidente, eu acompanho o ilustre relator Henrique para o encaminhamento à perícia, mas vou divergir aqui só quanto à aplicação da nota explicativa. Eu voto pela atenção a essa nota explicativa e a aplicação da mesma no levantamento. Está bem. Então, agora, seguindo, voltando, o doutor Henrique votou, doutor Leilson. Presidente, eu vou pedir venhas ao querido amigo doutor Henrique Gereissati, vou acompanhar o doutor Wander, no sentido também de aplicar e também acompanhando o doutor Rafael Barbosa, né, no sentido de aplicar os coeficientes de carga líquida, né, dos regimes especiais de tributação. Eu gostaria só de colocar, não sei se o doutor Wander, o doutor Henrique, se um despacho está lá, eu li, não lembro agora, também da gente verificar a questão da uniformidade de unidades, né? Também... Isso tá no despacho anterior, doutor Leilson. Já está no despacho anterior, né? Tá, ok, então. Ok, não. Seguindo agora, doutora Jusileide, como vota? Doutora Jusileide? Senhor presidente, eu também concordo, voto com o relator Henrique Gereissati, mas de acordo com o pensamento do doutor Wander Uchoa, em relação às alíquotas, e do doutor Leilson também, como também apresentou a parte. E a manifestação da doutora Procuradoria. Como essa Câmara sempre preza pela justiça fiscal, então isso nós temos um decreto que ele rege, a lei que rege, que existe essa possibilidade de fazer essas diferenciações de alíquotas, porque são pertinentes aos produtos, e o CNAE da empresa, ele é um CNAE que realmente atende a esta legislação, então eu voto pelo retorno do processo à perícia, mas com as denominações determinadas pelo doutor Wander Uchoa. Muito obrigada. Doutora Lourdes? Presidente, eu acompanho os relatores com a ressalva feita pelo relator doutor Wander, no que pertine à aplicação da nota explicativa
Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia. E doutora Elineide? Obrigada, senhor presidente. Eu acompanho os relatores, no entanto, eu mantenho o entendimento do doutor Henrique. Eu acho que, no caso de omissão de entrada e saída, não há como aplicar o regime da carga líquida, mesmo diante dessa nota explicativa. E aí seria o caso de manter a tributação efetuada pela fiscalização. Inclusive, a gente já vinha aplicando em casos anteriores o regime, sem desconsiderar, mas na questão de falta de recolhimento. E aqui é um SLE. É só, senhor presidente. Obrigado, doutora Leite. Então, a segunda Câmara resolve converter o curso processo em perícia, conforme nos termos propostos do doutor Wander Uchoa, né? Esta decisão, conforme manifestação do PGE também. Então, neste caso, o processo relatório do doutor Wander, o doutor Henrique vai passar para o doutor Leilson por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Não, presidente. Continua com o doutor Henrique, porque não é mérito, não. Aí é só para o encaminhamento da perícia. Mas ele vai fazer com base agora nos relatórios do Wander Uchoa. Não tem nenhum problema fazer, não, mas é assim, o processo ele não veio para mim porque nós não decidimos o mérito, foi só encaminhamento de perícia. Mas o senhor divergiu os termos da perícia. É verdade, eu divergi, tá entendendo? Mas não foi mérito, mas não tem nenhum problema, não. Eu posso até ficar com o processo, presidente, mas nós decidimos o mérito aqui, porque o cálculo vai ser feito de acordo com isso. Pois é. O cálculo sabe qual é o percentual. Tudo bem, concordo com a perícia, mas os termos, aqueles termos que o doutor Wander e o doutor Leilson defendeu. Eu faço isso. Doutor Oswaldo, não, Rio, você já foi presidente aqui, você já passou por isso também. E agora está uma nota explicativa, né, doutor? Isso, que a aplicação... Doutor Henrique não concorda com a aplicação da nota explicativa, doutor Leilson concorda. Então, porque antes a gente aplicava, quando não tinha nota explicativa. Entendido. Agora tem nota explicativa. Tá entendendo? Antes eu amadureci. Eu já dei orientação nesse sentido aos fiscais. Se me ligaram, eu disse, se estivesse na sua situação, não aplicaria a carga cheia, aplicaria a carga líquida. Pela nota explicativa. A matemática não me impede de fazer isso, não, presidente. Então, esta decisão. Mas o doutor Leilson vai ficar designado, certo, doutor Leilson? Por conta que os termos da perícia, o doutor Henrique não concorda. Então, o senhor vai ter que fazer para ter primeiro voto divergente vencedor nestes termos. Esta decisão para ambos os processos. Gostaria de agradecer a participação do doutor Oswaldo. Muito obrigado, doutor Oswaldo, conosco. Para quem não conhece aqui, o doutor Oswaldo é fazendário, aposentado, foi presidente do CONAT, é professor universitário, é uma das mentes brilhantes de tributário aqui do estado do Ceará. Muito obrigado, doutor Oswaldo, pela participação. Tenha um bom dia. Querendo, pode permanecer conosco, tem mais processo hoje em pauta. É um prazer, doutor Oswaldo. Presidente, eu gostaria de agradecer e desejar a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações, principalmente com as boas novas. Parece que o governo vai dar um reajuste para a gente, mas reajuste não, só repor uma parte das perdas que nós tivemos, isso já é bom. De 3 ou 6 vezes sem juros. De 3 ou 6 vezes sem juros. Obrigado, doutor. Quero agradecer a gentileza aí, desejar um Feliz Natal para vocês, um Ano Novo cheio de sucesso e realizações. Muito obrigado por tudo. Oswaldo, um abraço. Pela sua participação. Abraço. Obrigada. Doutor Jorge e doutor Samir, vamos dar um intervalo de 10 minutos e retomamos a sessão às 10h25, tá bem? Para um cafezinho e uma água. Agradeço.